Cada igreja com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, vamos orar ao Senhor para darmos início ao trabalho. Senhor Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te agradecemos por mais este dia. Muito obrigada por essa rica oportunidade de estarmos na tua presença, que o Senhor venha nos ajudando, nos capacitando, fazendo a tua vontade em nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Abençoa aqueles que ainda estão chegando, traga-os em paz, livrando de todo mal. Vá visitando os hospitais, os enfermos. Toma a direção da vida de cada enfermo, Pai, vá ali visitar a vontade em nossa. Vamos cantar o hino do nosso cantor cristão. Número 73. Grande amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Os seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será.
gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém? Estou acompanhando pelo Datashow porque eu estou sem meu óculos. Aí fica difícil acompanhar. Iremos ainda cantar o hino número 112. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. As nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Iremos ler um salmo muito conhecido, né? Pois a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. E nós iremos ler o Salmo 23. Amém? Eu irei ler junto com toda a igreja, né, o Salmo 23. Amém? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar.
e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Amém? Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, né? Graças a Deus, né? Pela sua palavra lida. A tradução é diferente, né? Mas graças a Deus, né? Pela sua palavra lida. Nós iremos ouvir o Ministério Feminino. Irá louvar o Senhor. Amém? O Ministério Feminino. Faz ela abaixo. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos deixar o Salmo 100 e o 2. Servia ao Senhor com alegria e apresentava a Ele com cântico. Amém? Senhor.
Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Agradecemos a oportunidade. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando e o pastor vai dar uma oportunidade para fazer a dedicação dos dízimos e as ofertas. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos na sua casa para louvor do seu glorioso nome. Nós damos graças a Deus por estarmos juntos. Eu estive 2 domingos ausente aqui dos trabalhos aqui com os irmãos, assim, no domingo. Estava com os meus pais e também adorei a Deus juntamente com eles lá na igreja onde eles congregam. E o pastor Ednaldo, que é meu amigo. Foram dias de bênçãos também e acompanhei os trabalhos aqui, os irmãos, quem dirigia, os irmãos pregando, acompanhei as ministrações em nome de Jesus. E eu quero ler com os irmãos no livro de Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler capítulo 3, Gálatas, e a partir do versículo 14.
nos diz assim o texto sagrado: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um Deus, porém é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus, de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob custódia da lei, nela encerrados, até que a fé haveria de vir, ou que haveria de vir, fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, porém todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Louvado seja Deus. As promessas que Deus fez a Abraão, elas estendem-se até nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que por causa da lei, por causa do pecado, por causa da desobediência do homem, veio a lei e precisava que a lei viesse, pois a Bíblia, essa expressão aqui fala que a Bíblia veio como um tutor, há outras versões que dizem que ela veio como aio, e essa expressão é a mesma para uma pessoa responsável por o filho de alguém, era o que isso tinha, era o sentido disso na época, era o responsável pelo filho de uma pessoa. E esse tutor ia criando, ou melhor, cuidava, acompanhava esse filho até que ele chegasse à maturidade, e aí ele não precisaria mais desse tutor, desse aio, dessa pessoa para o acompanhar. Pois bem, a lei fez isso, a lei por um período acompanhou o povo de Deus como meninos, como crianças que precisavam serem conduzidas para chegar à maturidade, ou seja, para chegar à promessa que era Cristo Jesus, até que Jesus se revelasse, até que Jesus se manifestasse. E hoje nós somos descendentes de Abraão por causa
da promessa. Somos descendentes de Abraão por causa da fé, porque cremos no mesmo Deus, confiamos no mesmo Senhor e vivemos a promessa desse Deus que cumpre aquilo que diz na nossa vida. Então, às vezes as pessoas pensam que nós somos aqui resultado de uma ou consequência de um acaso na vida ou na história, mas nós somos planos de Deus, há promessas de Deus para aqueles que são descendentes de Abraão em Cristo Jesus, ou seja, já havia em Deus uma promessa para o descendente de Abraão, que não era o filho de Abraão, mas era Jesus, que viria para cumprir a lei, para que não vivêssemos ou não estivéssemos mais debaixo da lei, mas para que nós estivéssemos em Cristo Jesus pela fé. Amém? Que nós possamos viver em obediência a esse Senhor Jesus, servindo a Ele com alegria e desfrutando da bênção que tem nas suas promessas para a nossa vida. Amém? Vamos. Raquel vai louvar o Senhor. Enquanto Raquel louva, nós estaremos entregando nossos dízimos e ofertas. E após o louvor, após a irmã Raquel louvar, o Ministério do Louvor estará louvando. Tchau, de meu Pai do Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra, força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha.
sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Eu pedi para Raquel cantar esse hino hoje, porque esse hino ele foi ensaiado para cantar ontem no evento que nós participamos lá da Consciência Cristã, da Reforma Protestante, lá no Cine Utinga. E como se ensaiou com esse ritmo aí, essa versão, e eu achei até interessante quando começaram a tocar, mas quando foi na hora de cantar, os microfones lá não funcionaram não nesse hino, não. E na grande maioria dos hinos foi um problema, a questão do som ontem. Eu disse, rapaz, o hino estava tão bonitinho, todo mundo, mas tinha mais gente cantando, não só estava a Raquel não. E eu disse, eu queria ouvir. Esse hino foi de autoria de Martinho Lutero. O que se chama o autor da Reforma Protestante foi Martinho Lutero, que foi o autor desse hino. Castelo forte é o nosso Deus. Oi, som. Oi, som. A graça e a paz do Senhor Jesus. De fato, nós estivemos ontem, naquele culto abençoado, lá no Cine Teatro Visconde de Utinga. O Senhor se fez presente ali em nosso meio. E hoje, especificamente, estamos celebrando mais um ano que o Senhor, Ele nos abençoou, Ele abençoou a sua igreja. E através da Reforma Protestante, todos nós temos a oportunidade de estarmos aqui participando do culto, ouvindo a palavra em nossa língua materna, que antes era só em latim. O sacerdote tinha que ficar de costas para a igreja. E, para a glória do Senhor, isso não é mais necessário. Nós temos liberdade para cultuar o Senhor. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé. Oi, som. Vamos adorar o nosso Deus com alegria, com entusiasmo, porque Ele é merecedor. Aleluia.
Eu vejo o Senhor assentado sobre o trono e ao lado seu manto enche o céu. Eu vejo o Senhor assentado sobre o trono e ao lado seu manto enche os céus. Eu vejo o Senhor, Ele brilha como o sol, seus olhos cheios de fogo, sua voz como as águas. Ao redor do seu trono, milhares cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu vejo o Senhor assentado sobre o trono e ao lado seu manto enche o céu. Eu vejo o Senhor assentado sobre o trono e ao lado seu manto enche o céu. Eu vejo o Senhor, Ele brilha como o sol, seus olhos cheios de fogo, sua voz como as águas. E ao redor do seu trono milhares cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quero ouvir a igreja. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é só uma prévia do que vai ser lá na glória quando estivermos ao lado do nosso Pai Celestial. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai.
Cristo celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor e vamos celebrar, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Aleluia. Nós estaremos daqui a pouco, logo após a mensagem, celebrando a ceia do Senhor. E como todos os meses, né, nós temos esse momento aqui do culto em que nós relembramos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. No entanto, essa reflexão, essa lembrança, deve ser diária, porque todos os dias precisamos nos lembrar do quanto foi doloroso, do quanto foi difícil os momentos que Jesus passou para que nós pudéssemos estar aqui e para que nós pudéssemos herdar a vida eterna. Amém? Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos livrar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus,
Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, e o que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, e o que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Recebe adoração. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Que Ele receba a nossa adoração nessa noite. Aleluia. Os irmãos podem sentar. O pastor Alessandro vai ministrar a palavra do Senhor nessa noite.
Louvado seja Deus. Eu quero ler com os irmãos no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. E o versículo 11. Este versículo diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Você já pensou digamos assim, quando a gente lê esse versículo, o quanto esse versículo, ele, digamos assim, ele nos chama a atenção? Esse é o versículo, digamos assim, que é um prato cheio para a teologia da prosperidade. Essa teologia americana, brasileira, de que Deus vai lhe prosperar. O versículo que nós lemos, ele diz que é o Senhor falando, porque sou eu. É o próprio Deus falando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: a gente lendo um versículo como esse que o Senhor falou no tempo do profeta Jeremias e falou para um povo que um povo que esteve cativo, o povo de Israel. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: esse mesmo versículo, ele se aplica a nós? Essa mesma fala é para nós? E é claro que a primeira ideia é que a gente quer que seja para a gente também essa palavra. Quem é que não quer se enquadrar debaixo de uma promessa como essa? Todo mundo quer. Quer que Deus lhe faça-o prosperar, como ele está dizendo aí. Que ele lhe dê a esperança e um futuro. Agora, observe o seguinte, irmãos. Essa palavra foi dada para um povo mas a promessa foi para uma geração, para a descendência dele, ou seja, para a geração futura deles. Porque desse povo levado para exílio e cativeiro, eles nem sequer viveram para contar essa história. Mas Deus fez promessas de que Ele é o Deus que tem planos para o seu povo. Deus tem planos para o seu povo. Imagine irmãos aqui ou irmãs que têm um negócio, não importa
a irmã que tem lá sua produção, né? Faz lá seus bolos salgados, tem lá seus clientes, e outras irmãs que têm lá suas atividades, seus negócios. E a gente começasse a meditar nesse versículo hoje, e eu começasse a olhar para as irmãs e dizer assim: o Senhor está dizendo para você, minha irmã, que Ele sabe, Ele é quem conhece os planos que tem para você. E os planos que Ele tem para você são planos de te fazer prosperar. Lógico, se eu digo isso para a irmã, baseado nesse versículo, as irmãs vão sair daqui dizendo o quê? Amanhã ou depois, isso vai se cumprir na minha vida. Ou seja, a promessa é de que o que eu tenho, de alguma forma, vai se multiplicar. Não é assim? O meu negócio vai prosperar. Aquilo que eu tenho vai dobrar. Os clientes que eu tenho vão aumentar. Aquilo que eu vendo, eu vou ter que vender, eu vou produzir, vou vender muito mais. Essa é uma primeira impressão que a gente tem. Mas imagina que se eu prego isso e a irmã sai daqui, vamos orar a Deus, né, para que nada disso aconteça, mas a gente está falando de realidades. Aí eu prego aqui, a irmã toma posse dessa palavra, sai daqui convicta, e quando for amanhã, a irmã amanhece doente. É só um exemplo. Ninguém vai adoecer não, em nome de Jesus, né? Não vou usar a expressão estar amarrado não, porque a gente está lidando com a palavra. Está liberada a palavra para se cumprir a promessa de Deus na nossa vida. Mas assim, aí digamos que amanhã a irmã amanhecesse doente. E essa doença fosse a longo prazo. A irmã não pudesse mais lidar com seus negócios. E a reserva que você tivesse, você precisasse dela para se tratar. E aí, como é que ficaria aquilo que foi pregado e prometido aqui no altar e aquilo que você se diz no culto que tomou posse? Daqui a um mês eu fosse visitar, um mês não, daqui a 6 meses eu fosse visitar a irmã em casa, ou o irmão em casa que chegasse lá: irmã, Deus é maravilhoso. Pastor, o último culto que eu fui, o senhor leu Jeremias capítulo 29, e lá Deus diz no texto que Ele, o Senhor, é quem conhece os planos que tem acerca da minha vida. E os planos que Deus tinha para mim eram planos de me prosperar e não de me causar dano. E veja onde eu estou. Imagina. E como é que eu ia pegar o versículo agora para convencer a irmã de que o versículo que eu falei era verdade, mas alguma coisa deu errado nesse caminho? Porque, na verdade, irmãos, os planos de Deus terminam no final do versículo. Os planos dele é de dar a vocês o quê? Esperança e futuro. Futuro não é hoje. Há promessas de Deus. Deus é fiel, Ele cumpre. Agora Deus trabalha na nossa vida a longo prazo. Você lembra do livro, a gente já pregou aqui sobre o livro do profeta Jonas? Deus fala com Jonas para ele ir para onde? Para Nínive, pregar em Nínive. O livro é do profeta Jonas, mas parece que a história é da igreja, é do povo de Nínive. E a gente fica o tempo todinho, Jonas foge para não ir para Nínive, desobedecendo a ordem de Deus. Jonas é descoberto no navio que ele está fugindo. E lá ele revela que ele é hebreu, ele serve ao Senhor. Jonas é lançado ao mar, porque ele diz: me lance ao mar, e o mar vai se aquietar. Jonas é levado pelo grande peixe que o engole para as praias de Nínive. E lá Jonas prega em Nínive. E no final de tudo, o rei ninivita apregou em Nínive um jejum. Durante 3 dias ninguém jejuma. Vai que o Deus desse profeta, o Deus que mandou essa mensagem, vai que ele se arrepende. E todo mundo se humilha, o rei tira a roupa real, se veste de pano de saco. E todo mundo, até os animais, jejuam durante 3 dias. Ninguém come nada, para que Deus tenha misericórdia. Quem sabe o Deus desse profeta tenha misericórdia de nós. E todo mundo jejuando, até que Deus não manda a morte, até que Deus não manda a destruição para Nínive. Mas a história não termina com Nínive, a história termina com Deus conversando com Jonas. Porque Jonas, depois que Deus poupou os ninivitas, ele lá no morro, esperando o fogo descer do céu e destruir Nínive, Jonas fica com raiva.
Ele está esperando Deus matar os ninivitas, que Deus não faz, mas Deus faz nascer uma planta lá, e durante o dia o sol queimando, mas Deus faz com que aquela planta encha de galhos e folhas e cobre Jonas para que ele tenha sombra. E Jonas está lá esperando a morte dos ninivitas. Jonas é um homem que está pensando o quê? Ele está pensando, esse povo é mau, esse povo merece a destruição. Jonas é um homem que tem um coração cheio de mágoas com aquele povo, cheio de revoltas com aquele povo. Porque os ninivitas eram descendentes, ou era o povo da capital da Assíria, que era o povo que há 30 anos vinha sitiando, cercando a cidade de Jerusalém, fazendo a cidade de Jerusalém passar fome, por doença, sofrimento, sem poder buscar ajuda, cercada pelos exércitos da Síria. Jonas está ali, aguardando a morte, Deus destruir aquele povo, e Deus não faz. O que Deus faz é, enquanto o sol está quente, enquanto o sol é causticante, Deus faz uma planta nascer e protege Jonas do calor dos raios daquele sol. E Jonas está olhando com mágoa no seu coração, esperando ver o povo se destruído, e ele não percebe, enquanto ele quer ver a morte do povo, ele não percebe que Deus fez uma sombra, ele não percebe que Deus protege ele, ou ele não enxerga a bondade de Deus na vida dele. A gente às vezes está olhando só aquilo que está aqui perto de nós, a gente só está olhando aquilo que está à nossa volta, e a gente está esperando que as coisas aconteçam ao nosso redor, e às vezes o que está precisando acontecer não é ao nosso redor, o que está precisando acontecer é dentro de nós. O que precisa acontecer é dentro do nosso interior, é dentro do nosso coração, é na nossa mente. Por exemplo, o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz que nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 12, versículo 18, Paulo diz assim: no que depender de vocês, o que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Aí em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o teu coração e guardará a tua mente em Cristo Jesus. Ou seja, Deus, ele guarda o nosso coração, ele guarda a nossa mente. Deus, ele cuida do nosso coração e ele cuida da nossa mente. E a gente às vezes quer ver alguém se converter em casa e nem sequer a gente foi convertido ainda. A gente quer que familiares nossos se convertam e nós não estamos passando para eles que nós fomos convertidos pelo Senhor. Imagina se aquele povo que era o povo ninivita, que era de uma nação que oprimiu Israel por aproximadamente 30 anos. Em 30 anos, a história conta que pelo menos 14 vezes os assírios cercaram, sitiaram Jerusalém. Imagina se aquele povo, ele soubesse que aquele profeta, ou ele estivesse na mente, digamos assim, que aquele profeta que passou durante um dia, que era para passar durante pelo menos 4 ou 5 dias caminhando dentro da cidade, para andar toda a cidade e anunciar que eles precisavam se arrepender, senão seriam destruídos. Ele fez isso durante um dia só, correndo, apressado, para que ninguém entendesse a mensagem. Ele não disse nada de arrependimento, ele só veio dizer: em 3 dias vocês serão destruídos, é a mensagem de Deus e pronto. Mas todo mundo temeu, o rei temeu o Senhor, todo mundo se humilhou. E Deus teve compaixão daquele povo. E Deus pergunta a Jonas, lá no final do capítulo 4, lá no final do capítulo 4 de Jonas, Deus pergunta para eles assim: tem razão? É razoável essa tua ira? É razoável essa tua revolta? E ele diz sim, é razoável sim. Deus pergunta a ele se ele tem razão de estar revoltado. Por que agora ele está revoltado? Porque veio a sombra que cobria ele não lembrou de Deus. Ele não lembrou de glorificar a Deus, por isso ele não lembrou de agradecer a Deus. Ele não percebeu a bondade de Deus enquanto uma árvore estava dando sombra para ele. Até no dia em que Deus mandou um germe que matou aquela planta, ela secou, murchou, caiu tudo. E ele ficou desprotegido, e quando o sol veio sobre ele, ele começou a sentir mal com aquele sol, e ele ficou irado, porque Deus não matou ninguém e ele estava sofrendo no sol. Ele não viu o quanto Deus foi bom para ele os dias anteriores, enquanto havia uma nuvem protegendo ele. Deus estava tratando do povo de Nínive? Não, Deus estava tratando de Jonas. Deus queria lidar com o coração de Jonas, a ponto que ele diz: é razoável essa tua revolta, essa tua ira? Jonas diz: é sim. Eu tenho razão de estar irado.
Aí Deus diz assim para ele: tu estás irado. Tu estás irado porque uma planta veio, eu fiz uma noite, e uma outra noite essa planta morreu, murchou. Veio um germe e acabou com essa planta. E não estás preocupado com mais de 120 mil almas ninivitas, além dos animais, que não sabem distinguir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E o Senhor está dizendo a Jonas assim: eu não tenho razão no que faço? Eu não tenho motivos para fazer o que eu tenho feito? Às vezes a gente não entende o agir de Deus ou o trabalhar de Deus na nossa vida. Então, quando a gente lê um versículo como esse, a primeira ideia que a gente tem é essa: Deus vai fazer a gente prosperar. A gente não quer saber, a gente não está pensando que tem um hospital ali de lado, tem um hospital ali na frente, e a gente amanhã pode estar lá internado. A gente só pensa que Deus vai prosperar. A gente não lembra nem sequer que a gente tem filhos e pode chegar em casa hoje e precisar socorrê-los queimando em febre para o hospital, que a gente tem emprego e amanhã podemos ser desempregado. A gente nem pensa nisso, a gente só pensa que Deus vai nos fazer prosperar e vai sair daqui com isso: prosperidade, prosperidade, prosperidade e bênção, e pronto. E foi nessa ideia que muitas pessoas chegaram a igrejas, entraram em igrejas, investiram tudo ou abriram mão de tudo, deram seus recursos, venderam seus bens, ofertaram para aquela igreja no afã de prosperar hoje ou amanhã, no dia seguinte. E quando não deu certo, essas pessoas que haviam perdido tudo, muitos delas acabaram perdendo a saúde emocional, a saúde psíquica, gente aí que está perturbada da vida. Eu conheci gente que frequentou a igreja, onde entregou tudo que tinha, entregava o salário do mês, entregava outra renda que vinha em casa, e depois essa pessoa estava perturbada da cabeça. E eu lembro que uma vez conversando com ela, um senhor, um homem maduro, e eu conversando com essa pessoa, ele dizia mais assim para mim. A gente estava conversando na casa do irmão, ele estava lá junto, e quando ele contando lá os problemas dele, as perdas dele, e daqui a pouco ele ainda dizia assim: a gente não pode conversar não. A gente não pode conversar não, porque quando eu chegar lá na igreja, eles vão saber tudo que a gente conversou aqui. Ele ainda estava com medo, porque quando ele chegava na igreja dele, o pastor ainda dizia assim: quando você fala mal do seu pastor aqui, quando você fala mal da igreja aqui, quando você fala dos irmãos aqui, Deus está vendo tudo isso, eu estou vendo, Deus está me mostrando, pessoas saem daqui falando mal da gente. E aquela pessoa perturbada, além de perder tudo, perdeu a saúde, e ainda vivia com medo. Deus está dizendo sim nessa palavra, que Ele é quem sabe os planos que tem para o seu povo. Planos de fazê-los prosperar, sim, é esse o plano de Deus, e não de causá-los danos. Deus não tem planos de fazer mal nenhum. Agora, deixa eu ler com você, nesse mesmo capítulo de Jeremias, nesse mesmo capítulo, nós vamos ler até o versículo 14, somente mais 3 versículos, o 12 agora. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Quem é que diz isso? Diz o... Quem foi que dispersou eles? O Senhor. Quem foi que deportou eles? O Senhor. Quem foi que levou-os para o cativeiro? O Senhor. Quem foi que entregou-os ao sofrimento? O Senhor. Quem foi que entregou-os para ser maltratado? O Senhor. Como é que pode? O Senhor, que é o Deus que está dizendo que tem planos de prosperar, no mesmo versículo seguinte, Ele está mostrando a realidade deles. É Deus que colocou lá no cativeiro. É Deus que os deportou, é Deus quem os despojou, é Deus quem fez perder a sua moradia, a sua casa. Foi Deus que fez isso. Por que isso? Porque, versículo 11, porque Deus é quem sabe os planos que tem a respeito de cada um de nós. E os planos dele, mesmo que muitas vezes não pareçam ser prosperar, ou não pareçam não causar dano, mas os planos dele, no final de tudo, é esperança e um futuro. Porque Deus não trabalha conosco a curto prazo. Deus trabalha conosco a longo prazo.
Ainda que esses que ouviram essa mensagem, eles não vivenciassem mais isso, eles não fossem mais libertos do cativeiro, eles perecessem no cativeiro, muitos estavam doentes e não iam mais voltar a ter saúde, mas os filhos deles seriam cuidados pelo Senhor. Porque Deus é um Deus que tem promessas para o futuro e esperança para o seu povo. Deus tem um plano para você em Cristo, diz a sua palavra. Nós lemos aqui antes no texto sagrado, no início do culto aqui, que Deus fez promessas a Abraão. E Deus fez promessa ao herdeiro de Abraão. Não é Isaac, mas a Cristo Jesus. E essa promessa dada a Cristo, a promessa foi feita a Abraão para o seu herdeiro, Cristo. Como é que Deus faz uma promessa a Abraão, mas é para Cristo? Abraão não vai ver Cristo, Abraão não vai conhecer Cristo. Só na eternidade é que Abraão vai ter um encontro com Jesus. Abraão não sabia quem era Cristo, Abraão nunca ouviu falar de Cristo. Mas a promessa de Deus a Abraão era a promessa para o seu herdeiro, e esse herdeiro revelado a Paulo é Cristo. Aí sim, que maravilha, porque a promessa de Deus, o plano de Deus para nós é em Cristo Jesus. O plano de Deus, a promessa de Deus dada a Abraão era dada ao seu herdeiro, ao Cristo Jesus. E louvado seja Deus, porque nós somos herdeiros, e diz a palavra, nós somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós herdamos com Cristo as promessas dadas a Abraão. Esse plano de Deus não é para destruição, mas é para o seu bem-estar, sim. Mesmo que aparentemente o momento, a situação presente não mostre para a gente que está bem, que as coisas vão melhorar, mas a promessa de Deus é para que a situação mude. Vai chegar um momento em que Deus vai mudar essa situação. A promessa de Deus aqui agora para nós é para que nós sejamos conformados ou confirmados também à imagem de Cristo em nós. Imagina a imagem de Cristo em você, a imagem de Cristo em você recebendo vitória. Isso é mil maravilhas. Mas imaginem a imagem de Cristo em você, você sofrendo os sofrimentos e padecendo, ou sofrendo ou sentindo a dor de Cristo na sua vida. Foi falado ontem lá no evento da Reforma Protestante, e hoje eu citei, por exemplo, o nome de Martinho Lutero. Por exemplo, Martinho Lutero, ele foi quem, digamos assim, se revoltou contra o clero da época, se revoltou contra a igreja da época, que estava indo pelos caminhos distanciados da palavra de Deus. Ele se levantou contra isso, Deus tocou o seu coração, Deus o motivou para isso. Ele escreveu 95 teses ou 95 defesas para que não seguissem porque não se deveria seguir as instruções ou os ensinamentos das autoridades religiosas da época. Ele escreveu lá os 5 pilares dessa reforma, que é só a graça, só a fé, só Cristo, e só a glória de Deus, e só a Escritura. E ele fez isso, e a ideia parece ser assim, interessante. Ai, meu Deus, está gravado. Mas é verdade, não tem problema nenhum, não dá para ser processado, não. E é interessante que eu só ouvi falar ontem sobre Martinho Lutero, Deus escolhe um monge. Como se o monge fosse uma coisa desprezível. Eu vou meio que dizer assim, Deus escolheu um padre, né? E quem era o padre da época? Quem era o bispo da época, se não era quem tinha a responsabilidade de conduzir o povo segundo a palavra de Deus? Só que esses estavam andando fora dos caminhos do Senhor, e Deus levantou Lutero para se revoltar contra aqueles maus homens, aqueles maus líderes, aqueles maus bispos, ou aqueles maus instrutores ou ensinadores da palavra de Deus. E ele, é claro, e uma outra ideia aparece, é que Deus, quando ele faz uma mudança, ou quando Deus ele quer mudar as coisas, Deus usa um leigo. Parece até que Martinho Lutero era um leigo,
não se dá nenhuma ênfase à sua formação, não se dá nenhuma ênfase ao seu preparo. A questão de vocação, de chamado de Deus, do Espírito Santo, e que é tal, não é uma, mas ele tinha formação, ele tinha preparo, ele sabia muito bem dialogar, ele traduziu as Escrituras para as pessoas da época. Ele discutiu com os mestres da época, e aí ele foi convidado a estar na igreja, mas era somente para ele levar os seus argumentos, para ele explicar em um determinado momento, quando ele foi convidado. Mas a ideia não era essa. A ideia é que quando ele se apresentasse, ele fosse preso. Ele foi discriminado, ele foi desprezado na época, ele sofreu, mas ele insistiu, ele permaneceu, ele não desistiu. Ele avançou em defesa da verdadeira fé, da obediência à palavra, da obediência às leis de Deus, aos ensinamentos do Senhor. Então, como eu estava dizendo, você está sendo confirmado ou conformado à imagem de Cristo ao participar nessa vida do sofrimento. E há uma coisa, irmãos, nessa vida que é o seguinte: o que nos torna iguais, é claro que principalmente a graça do Senhor. A graça de Deus é quem nos iguala. Por quê? Porque é na graça que todos nós descobrimos ou entendemos que somos pecadores. É na graça que todos nós somos alcançados pelo amor de Deus. É pela graça que o amor de Deus se revela a todos os homens. Então, todos nós somos iguais diante da graça do Senhor. Mas tem uma outra coisa que nos torna iguais nessa vida, que nos faz sermos tão semelhantes ou participantes como todos nessa vida. Paulo explica isso no texto sagrado. É o sofrimento. A dor, o sofrimento faz a gente se tornar igual. Quando a gente está sofrendo, que é tão ruim, a gente quer se livrar do sofrimento. Quando a gente está doente, a gente quer saúde. Quando a gente está com a dor, a gente quer alívio, a gente quer que a dor passe. Mas o sofrimento nos torna participantes das dores de todos os filhos de Deus na vida. Todo mundo, todos aqueles que servem a Deus, sofrem nessa vida. E nós somos conformados à imagem de Cristo nessa vida, participantes do seu sofrimento. Agora veja, o estado final de tudo isso é o que? É vítima? Não. Jesus ficou como uma vítima? O cordeiro imolado de Deus? Não. Jesus ficou como o cadáver, a caveira do Filho de Deus lá na cruz? Não. Ele foi crucificado, ele sentiu a dor da cruz, ele sentiu a dor da morte, mas ele não ficou como vítima, ele triunfou. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, quando você é participante de Cristo, do seu sofrimento, quando você sofre ou quando você padece e vive a sua vida temente a Cristo, o estado final não é que você vai ser uma vítima. O estado final é que você, como co-herdeiro com Ele, você participa do reino eterno. Co-herdeiro, ou seja, você herda com Cristo. Se Cristo herdou o reino eterno, você vai herdar com Ele a eternidade, segundo a sua palavra. E aí, se a gente perguntar assim, como é que a gente pode saber disso? Como é que a gente sabe disso? Como os exilados que estavam lá no Antigo Testamento. Esses que ouviram essa palavra, como eles fizeram? Eles não olharam para a condição do presente, estavam no cativeiro de Babilônia, estavam ali, mas para a palavra de Deus. Eles olharam para Deus, olharam para suas promessas, para a sua aliança. Ou seja, isso quer dizer que os planos de Deus, as promessas de Deus, elas não evaporam, irmãos. A gente conhece gente nessa vida que promete as coisas para nós. E quando a gente às vezes procura essa pessoa, ela nem lembra nem sequer que prometeu a gente as coisas. Eu não sei se você já viveu experiência assim, mas eu vi uma situação, quando eu trabalhei em Campos, no Rio, na empresa do Grupo Itapemirim, e eu abri mão do trabalho para vir embora, falei com o meu gerente lá na época, dizia-se diretor, falei com ele para vir embora. E ele disse, e veio a conversa muito bonita logo. Primeira conversa, mas rapaz, um funcionário como você, eles ainda têm a capacidade de serem falsos. Dá graças a Deus quando você quer sair. Aí eu disse assim para ele, eu só tenho uma forma de ficar na empresa, é se eu conseguir uma transferência para mais perto de Pernambuco. Se for para Maceió, até para Bahia dá para mim, porque aí eu posso trabalhar algumas folgas e juntar
para ir passar uma semana em casa com a minha família, acompanhar a minha mãe, que estava sofrendo com os problemas de saúde na época. Ele disse, mas você é um funcionário da empresa, vai querer, não pode perder não. Você faz o seguinte, aguarde um momento, eu vou falar com o pessoal lá, o departamento, com a diretoria, não sei o quê. Eu disse, então faça o seguinte, o senhor, até a semana que vem, o senhor me dá uma resposta. Se o senhor me chamar aqui e não tiver uma resposta positiva, uma resposta para mim continuar na empresa, se o senhor não me consegue uma transferência, quando o senhor me chamar, o senhor já me chama com minha carta de rescisão, que eu assino pedindo demissão, não tem problema nenhum. Foi assim que eu falei para ele. Aí quando foi uma semana, ele não me chamou, 2 semanas, ele não me chamou, eu vou lá. Aí quando cheguei lá, entrei na sala dele, me sentei, ele disse, Alessandro, infelizmente a empresa lamenta muito perder um funcionário como você. Mas não tem vaga lá mais próximo, na Bahia, nem Alagoas não tem. Infelizmente não tem. E a gente lamenta muito, lamenta muito. Enquanto ele dizia lamenta muito, eu fui e disse assim para ele, o senhor está com a carta aí, eu vim para assinar a carta. Se o senhor não tem uma outra resposta, eu disse, o senhor prepara essa carta. Ele disse, não, eu tenho que pedir. Então eu falei para o senhor, que se o senhor não resolvesse uma coisa, eu estava disposto a assinar a minha rescisão, assine, prepara a minha rescisão. Não, vou mandar, eu vou preparar. Não se preocupe, Alessandro. A sua passagem de volta para Pernambuco é comigo. E eles podem fazer isso. É bem simples isso. É igual o meu gerente lá na empresa ali na Borborema, lá em Recife, dizia assim para mim, ele está fazendo isso ultimamente com algumas coisas que estão sendo, algumas passagens estão sendo cobradas errada, eles ligam para a garagem aqui e dizem, olha, coloque mais tanto de crédito no cartão dessa pessoa aí que ele abona. Era simplesmente isso, ele me dava um passe lá e eu vinha embora. Eu aguardei, confiei, mas aguardei e confiei tanto que peguei o dinheiro. Nessa época a gente não tinha essa facilidade de banco, mas tinha banco, é claro. Eu peguei o dinheiro que eu recebi da minha rescisão, é claro que eles depositaram, deixei no banco, fui lá, saquei somente alguma coisa para... Assim, eu digo, vou só com pouco dinheiro, vou estar viajando com dinheiro, vou comer dinheiro para eu comer durante a viagem, era de ônibus, né? Para eu gastar durante a viagem. Não pensei nem sequer em dinheiro para passagem. Aí eu preparei minhas bolsas todinhas, estava tudo certo. Quando foi à tarde, o rapaz de outra empresa, que foi da São Geraldo, chegou e disse assim para mim, disse, irmão, tem um carro para Pernambuco agora, para o Recife, vai... Eu seguro ele para você, tem 20 minutos, mas eu seguro aqui quando for possível. Eu digo, eu só preciso da passagem agora. Minhas bolsas tudo pronta. Aí disseram, ele está na sala dele. Ele estava justamente com o diretor da aviação, o gerente da aviação, o gerente da empresa de ônibus. Eu cheguei lá na porta dele, como ele estava em reunião, conversando com outro, ele olhava para mim e nem me via ali. A porta de vidro, ele olhava para mim e nem me via. Até que eu não aguentei mais. Eu bati na porta e pedi para alguém ir lá falar com ele, porque eu não tenho autorização para entrar de jeito nenhum. Era um negócio muito seguro. Aí alguém foi lá falar com ele. Sabe o que ele disse? Que não tinha passagem para mim, não. Isso eu corro um platôzinho subindo, vou para a plataforma onde o ônibus está me esperando. Quando chego lá, o motorista está me esperando e as minhas bolsas estão lá, tudo na plataforma, porque os meus colegas pernambucanos que moravam junto comigo já tinham ido buscar as minhas bolsas, tudo estava lá, as bolsas tudo do lado do ônibus para botar na mala. E eu sem dinheiro a passagem. E sem passagem, porque ele disse... E eu tinha dinheiro, mas o dinheiro que eu tinha não dava para pagar uma passagem. Eu sei que imediatamente o despachante lá, o vendedor, conseguiu lá um desconto de passagem. E meus colegas, na pressa, assim, parecia De Volta para a Sua Terra. Aquele programa do Ratinho. De Volta para a Sua Terra. O cara tinha acabado de receber a rescisão, estava com todo o dinheiro. E aí meus colegas começaram. Daqui a pouco estava com um monte de dinheiro na mão. Minha vinda para Pernambuco foi assim. Minha volta de volta para a minha terra. Tudo com dinheiro na mão, que fizeram a vaca lá na hora. A empresa é muito grande, aquela plataforma de apoio desses ônibus. E todo mundo dava dinheiro. Eu sei que pagaram minha passagem, eu não paguei passagem. Eu vim comendo meu dinheiro. Aí disseram, irmão, tu vai-te embora e depois tu manda o dinheiro. Quando eles me deram minha passagem, que botaram a bagagem no ônibus, disseram, irmão, a gente nunca mais quer ouvir falar nesse dinheiro. Pode ir embora, nunca mais quer ouvir falar nesse dinheiro. Mas foi assim que eu voltei para casa. Aquele homem que eu confiei tanto, assim, que eu confiava que tinha o poder, a autoridade, disse que nem conhecia. Eu não tenho passagem para ele, não. Mesmo assim, eu não tenho passagem para ele. Nessa vida, as pessoas são assim, elas prometem, mas elas não lembram. Nem lembram do que prometeram. Há
Outro dia eu vi um cidadão dizendo que ele ia entrar numa empresa, há muitos anos atrás, eu acho que eu não era nem nascido nessa época, mas ele fez a prova, tudo, e foi aprovado para entrar. E fez não sei quantas entrevistas para poder entrar. Era uma grande empresa aqui em Pernambuco, na época. E ele disse que fez várias entrevistas para poder entrar na empresa. Já tinha feito prova, tudo. As entrevistas todinhas disseram, você vem tal dia, que é o dia para você se apresentar na empresa. Quando ele chegou no dia para se apresentar, ele certo de que estava empregado, aí chamaram ele assim e disseram, olha, você foi aprovado, você passou em tudo, você passou em todas as entrevistas, mas a diretoria mandou empregar uma pessoa deles aqui. E você sabe, a diretoria é diretoria, então quem manda é quem pode. Aí você não tem trabalho, não. Ele ficou tão decepcionado com aquela situação. Nessa vida, nós nos decepcionamos com as pessoas. Nós nos decepcionamos com nós mesmos. Você se decepciona com o seu pastor da igreja. A gente se decepciona uns com os outros, com irmãos. Se decepciona com familiares, se decepciona no casamento. Mas Deus, as promessas dele nunca evaporam. Ele nunca se esquece das promessas que fez. Ele nunca deixa elas expirarem. As promessas de Deus, ele as cumpre em nossa vida, como diz a sua palavra. Seus sonhos podem ser esmagados, mas Deus pode restaurar os seus planos. Aquilo que você planejou pode acabar nessa vida, sim. Mas Deus, aquele Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o mesmo que está com você. E o plano que ele tem para você é para o seu futuro. É para o seu futuro. Não quer dizer que você não pode prosperar nessa vida. Pode sim. Deus pode multiplicar nessa vida. Pode sim. Mas a promessa de Deus é para sua esperança e o futuro. Pode crer que se não acontecer agora, mas Deus tem para o seu futuro bem-estar. O que ele planejou para você não foi mal, foi bem. O seu futuro é esperança no Senhor e não desespero. Amém? Que Deus ele continue abençoando a nossa vida, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11. Cadê João? Cadê João? Ah, tá ali. Eu estava pensando que ele estava no colo. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Eu vou pedir a irmã Bia para nos ajudar aqui na mesa. A irmã Cleide também ajuda aqui, por favor. Nos diz a palavra do Senhor, porque recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, por esse momento. Te damos graças, ó Pai, pela vida dos Teus filhos que fazem este culto essa noite. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que é podermos participar desta mesa, comermos do pão e do vinho e trazermos à memória, Senhor, o sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Te louvamos, Pai bendito, por teres por amor dado o Teu Filho, entregado o Teu Filho
para morrer a nossa morte lá na cruz. Nós te agradecemos e assim apresentamos o vinho e o pão e o consagramos para a tua glória e para que o teu povo, ó Deus, seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Podem servir. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Sangue lavados com roupas os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Mas que a neve, mas que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus na portou. Oh, quão profunda as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Ana, Senhor, alvo, mas que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Amém. Todos os membros têm o pão. Disse o Senhor Jesus: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Comamos todos o pão. Louvado seja Deus. Aleluia. Todos os membros têm o cálice. Disse Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos todos do cálice. Louvado seja Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento, por essa dádiva dos céus. Podemos estar, ó Deus, na tua casa, reunidos com o teu povo, Senhor, celebrando a ceia do Senhor. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus,
porque hoje nós temos esse privilégio, essa dádiva dos céus, porque Jesus assumiu a nossa culpa, morreu por nós, nos redimiu, nos lavou no seu sangue, nos transformou para a sua glória. Ó Senhor, ajuda a tua igreja, o teu povo a permanecer firme, ó Deus, nessa promessa, a permanecer firme, ó Deus, nessa aliança, a permanecer firme obedecendo a tua palavra, em comunhão contigo, ó Deus. Que, ó Deus, a graça do Senhor seja derramada sobre o seu povo, que o seu povo viva essa graça e essa superabundante graça sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, meu Deus, nós te agradecemos por tudo, bendito Deus, em nome de Jesus. Se nós a ti e seguirmos na tua luz, não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar agradecendo a Deus por este momento glorioso, que a oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de estarmos juntos para a glória dEle, em nome de Jesus. Amanhã eu retorno ao trabalho, terminou o meu mês de férias, mas eu acredito que terça-feira é feriado, eu estarei aqui no ciclo de oração com as irmãs terça-feira. Amém? Vamos orar agradecendo ao Deus maravilhoso por essa tão grande oportunidade. Tivemos conosco hoje à noite a concunhada da irmã Cleide, né? Não é isso? Eu lembrei. Que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus, bendito Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por esse momento. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do teu povo, da tua igreja nessa noite aqui congregada. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos, aqueles que nos acompanharam, ó Deus, através dessa live e acompanharão depois, ó Deus, pelo YouTube ou mesmo no Facebook. Que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando cada pessoa, cada família, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, te dar graças. Eu quero te agradecer, ó Pai, por esses 20 dias de férias em que aproveitei para estar com os meus pais. Quero te agradecer pelos momentos ali, pelos momentos na igreja onde eles congregam, pela vida de cada irmão e o pastor ali. Quero te agradecer, ó Deus, enfim, por tudo que nos tens dado, ó Pai, até esse momento. E te agradecer já pelas bênçãos que o Senhor estará nos concedendo. Rogamos que o Senhor Deus faça com que a tua palavra seja aquilo que esteja dirigindo, conduzindo, ó Deus, a mente e o coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Leva, ó Deus, os teus amados, os teus filhos em paz aos seus lares. Abençoa a sua família, abençoa a sua semana, abençoa o seu trabalho, abençoa em todas as áreas da sua vida, ó Pai. Nós te suplicamos em o nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.